Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aqui, hoje para uma aula de revisão bimestral, uma aula bem tranquila em que apontarei todos os tópicos fundamentais que cairão na prova. Aquilo que eu não comentar aqui não requer tanta atenção quanto os pontos que eu levantarei. Então, leve em consideração essa aula durante não só essa semana, esse restinho de semana, mas na próxima também. Na aula da próxima semana eu farei uma introdução breve, que também será retomada lá no primeiro dia de retorno para o terceiro bimestre, né? Então, hoje, efetivamente, é a última aula de conteúdo, uma vez ainda, né, levando em consideração que é uma aula de revisão. Sendo assim, podem marcar lá no livro de vocês, é da página 71 a 113 o conteúdo da bimestral, sendo que o conteúdo sobre bioética não cairá e também o conteúdo a respeito da dignidade humana é um conteúdo que nós veremos bem rapidamente lá antes do PSS, embora nesse momento já nos tenha sido interessante em função da relação com o Kant, mas não cairá diretamente nesta prova agora a bimestral, ok? Sendo assim, né, quais são os assuntos que nós vimos? Nós vimos lá Kant, sendo que Kant nos dois aspectos fundamentais, né, o seu aspecto fundamental lá da teoria ética dele, né, do seu pensamento moral, por outro lado a sua epistemologia. Também vimos Hegel. Hegel é um pensador um pouco mais complicado para nós, em função disso somente o conteúdo a respeito da dialética será interessante para nós nesse momento. Também vimos lá no próximo bloco, né, no capítulo seguinte, utilitarismo, positivismo e também o materialismo histórico ou materialismo dialético do Karl Marx. São estes os conteúdos aqui que comentarei agora em linhas gerais. Vamos começar então por Kant. Kant é o sujeito que vai dizer para nós, que na parte da epistemologia, né, sua teoria do conhecimento, que a realidade que se apresenta para nós se apresenta sempre como fenômeno, sendo que o númeno, ou seja, a coisa em si, é sempre um mistério, é sempre algo desconhecido para nós, uma vez que os cinco sentidos só conseguem acessar aquilo que é aparente, aquilo que está na superfície, que é justamente o fenômeno. Por outro lado, ele estabelece alguns critérios, para a produção, para os limites do conhecimento humano, dizendo, separando, fazendo duas distinções importantes lá, separando os juízos em a priori e a posteriori. A priori vem antes, a posteriori vem depois, ou seja, a priori é puramente racional. Por outro lado, a posteriori tem o contato com os cinco sentidos, e neste momento é bom lembrar, Kant está fazendo uma terceira via com relação aos conteúdos que nós vimos no ano passado lá, empirismo e racionalismo. A terceira via é o criticismo kantiano, que vai propor justamente meios para superar essa dicotomia empirismo-racionalismo que nós vimos no ano passado lá, com Bacon, Hume e outros pensadores, né? René Descartes do outro lado. Sendo assim, essa primeira distinção é importante para nós, né? Por outro lado, ele faz uma outra distinção, essa um pouco mais aprofundada, dizendo que há juízos que são analíticos e juízos que são sintéticos. Os analíticos são uma mera, para colocar em linhas bem gerais, uma mera descrição dos fenômenos. Por outro lado, os juízos sintéticos acrescentam algo àquele conhecimento. Ou seja, os sintéticos, de alguma forma, produzem algo a mais, não são só uma mera descrição, e aí você consegue construir uma analogia entre a priori e a posteriori e estes dois últimos que citei. Qual é a forma de pensamento ideal para Kant? É um juízo que ao mesmo tempo seja sintético e seja a priori, ou seja, um conhecimento que possa acrescentar elementos àquilo que está sendo visto, por outro lado, que seja puramente racional também, ou que pelo menos seja postulado de modo a priori. Daí as ciências matemáticas terem uma importância muito grande, uma vez que a matemática de uma maneira geral consegue fazer isso. Consegue, por exemplo, no campo da engenharia, erigir um prédio inteiro antes de efetivamente, de materialmente ele estar lá, ok? Por outro lado, nós temos lá em Kant a sua teoria moral, o seu pensamento moral ou as suas reflexões éticas, em que ele vai dividir as ações humanas em dois tipos de imperativos. O imperativo hipotético, por um lado, que é quando as ações possuem uma finalidade, ou seja, quando
aquilo que você faz almeja algo além do próprio ato. Por outro lado, o imperativo categórico é quando o sujeito faz por uma sensação de dever. Inclusive, a palavra imperativo para o Kant tem segundo uns críticos, tem um ressoar aqui da palavra mandamento, né? Esse senso de dever que pela boa vontade que há em nós, e era algo que o Kant admirava muito no ser humano, ele faz aquilo que é certo pelo senso de dever. Essa dicotomia aqui no pensamento moral do Kant é fundamental. Todo o resto nós vimos em detalhes, né? Mas esta aqui é fundamental. Então, dominando bem essas duas partes aqui dos imperativos, né? Hipotético e categórico, já me dou por suficiente neste bimestre aqui, ok? Na sequência nós vimos o Hegel, né? Um pensador que também é colocado ali entre os idealistas, junto ao Kant, que é um pensador um pouco mais complexo para nós, e eu foquei a minha aula especificamente em 2 pontos. No conceito de dialética, que é essa noção de que tanto o ser humano quanto a história humana é um fluir constante entre uma tese, uma antítese que produz uma síntese, e esta síntese, o terceiro elemento, servirá por sua vez como tese para uma nova antítese e depois produção de nova síntese e assim por diante. Tá? Essa noção dialética do Hegel é fundamental para compreender tanto a sua dinâmica do ser humano, quanto a dinâmica da própria história. Né? Para Hegel, a história é uma sucessão sempre evolutiva, sempre progressiva em direção a um absoluto. Hegel é o filósofo do absoluto, em direção a essa máxima materialização do absoluto, que para ele seria o Estado. O Estado seria esse absoluto aqui. Então, a noção de absoluto é importantíssima aqui para Hegel. O outro ponto que nós focamos em Hegel foi aquela parábola ou a dialética do senhor e do escravo, em que ele vai dizer, no desenvolvimento da consciência do ser humano, ele sempre, para ter uma consciência de si, ele vai precisar impor-se a outros, ele vai precisar submeter a outros, né? E nesse sentido é necessário sempre, então, que um outro, né, no caso, seja submetido. E ele vai dizer como é que isso funciona na história humana, sempre um senhor submetendo um escravo. O escravo se define como escravo na medida em que tem senhor, e o senhor da mesma forma com relação ao escravo. Isso é dialético porque um precisa do outro. Todos os desdobramentos dessa parábola, né, dessa dialética que nós vimos em sala de aula, não há tempo aqui de retomar tudo isso, mas chamo a atenção de vocês para esses 2 pontos aqui a respeito de Hegel. Todo o resto é importante, mas seria inviável aqui, mediante todos esses conteúdos, aprofundar em Hegel. Tudo bem? No ponto seguinte, o que nós temos? Nós temos lá o utilitarismo, né, de John Stuart Mill. O que nós vimos a respeito desse cara? Nós vemos, sobretudo, a sua reflexão ética. O que é a ética utilitarista? É justamente, lembre-se bem daquela frase, a felicidade para o maior número de pessoas. Isso é o correto, segundo a ética utilitarista. Né? Todos os desdobramentos dessa frase, desta constatação, nós comentamos em sala de aula, mas já posso indicar aqui pelo menos, deles. Né? Quando você estabelece felicidade como o ponto final, né? O ponto fundamental para a ética utilitarista, é preciso conceituar o que é felicidade. Ele vai conceituar como prazer e ausência de dor. Tá? Só que isso não vai atingir nunca a totalidade, mas somente a maior parte, sendo assim as minorias, no caso, que hoje são muito, muito discutidas, né? Especialmente na área das humanas, as minorias ficam de fora, porque atinge-se a maioria e não a totalidade, ok? Os desdobramentos disso a gente viu também, como, por exemplo, ter que conceituar que há alguns tipos de felicidades que são mais legítimos do que outros. A felicidade para um ser humano racional é diferente, por exemplo, para a felicidade, com relação à felicidade para os seres irracionais e também para os seres humanos que não são portadores de toda a racionalidade. Por exemplo, um louco, né, na definição utilitarista. Daí vem aquelas 2 frases que eu disse lá, é melhor ser um Sócrates triste, né, do que um louco feliz, e da mesma forma um porco feliz, né, um animal irracional. Então, a ética utilitarista é compreendida desse modo. Na sequência, pessoal, já estamos chegando aos 10 minutos aqui,
Nós vimos lá o positivismo, né? A respeito do positivismo, lembre-se sempre dessa crença na humanidade, crença no progresso, ordem e progresso, né? O estabelecimento de uma organização e ao mesmo tempo, né, de um progresso constante sempre. Essa é a visão do Comte, né? Augusto Comte, o pai do positivismo, o pai da sociologia inclusive. Esse sujeito vai dizer que a história humana pode ser subdividida em 3 estágios, sendo que o primeiro estágio é o estágio teológico, né, em que as explicações são sempre a partir de um Deus, as coisas acontecem com uma causa e essa causa é divina. Né? Essa vai ser, digamos, a era primitiva da história humana, uma era infantil, inclusive para o Comte. O segundo estágio é o estágio metafísico, que faz o meio termo, aqui digamos assim, o estágio mediano entre este primeiro, né, o teológico, e o próximo, que é efetivamente o estágio positivo, tá? Que é o suprassumo da história humana em que a ciência prevalece, desprovida de explicações causais religiosas e ao mesmo tempo desprovida de abstrações puramente racionais que podem ser devaneios dos seres humanos, que é o estágio metafísico. Agora, então, as ciências, sobretudo empíricas, prevalecem no estágio primitivo, no estágio positivo, perdão. Tudo bem? Positivismo, então, em linhas muito gerais, retomar esse conteúdo lá é fundamental. E, por fim, vimos lá o materialismo dialético ou materialismo histórico de Karl Marx. O Karl Marx, um filósofo muito controvertido, eu tenho sempre que tomar muito cuidado, porque os que amam Karl Marx às vezes se ofendem com alguns termos que eu posso utilizar. Por outro lado, os que não gostam dele também às vezes sentem que eu, numa explanação, aparentemente estou defendendo. Não se trata disso, não me cabe como professor nem defender nem acusar, mas simplesmente apresentar os conceitos para vocês. E nesse sentido, aquela frase fundamental do Karl Marx é importante, né? A história da humanidade é a história da luta de classes. Essa frase sintetiza muito o modo como Karl Marx entende a história humana, que é, de fato, pegando aquela parábola do Hegel, né, do senhor e do escravo, há sempre um elemento aqui de submissão e de um outro que submete, né, de um primeiro que submete, senhor e escravo, e nesse caso, explorador e explorado, ou burgueses e proletários, aqui, para usar bem essas definições, essas descrições aqui do modo marxista. E nesse sentido ele vai dizer, há sempre um elemento de reificação, ou seja, de alienação por meio do trabalho nesta dinâmica de exploração, em que o trabalhador, no caso o proletário, nunca sabe direito o seu próprio valor e nunca sabe, assim, efetivamente quem ele é enquanto ser humano, porque ele é só uma parte desse mecanismo aqui, em que ele mesmo, segundo Karl Marx, se torna uma espécie de mercadoria que ele mesmo vai produzindo. Ou seja, ele se torna uma coisa, daí o elemento de reificação. Res é coisa no latim, é uma coisificação. O sujeito que trabalha se torna uma coisa dentro de uma outra coisa que produz coisas. E o que é a humanidade nesse sentido, o ser humano, se esvaiu aqui no valor que ele tem enquanto trabalhador, enquanto engrenagem, digamos assim, para pegar aquela imagem, né, do Charles Chaplin lá no Tempos Modernos, né? O ser humano é aquele sujeito ali que está completamente alienado do todo e do valor mesmo que ele produz, né? Então todos os conceitos derivados da teoria marxista se originam dessa visão de mundo que, de novo, a história da humanidade é a história da luta de classes, ok? Não há colaboração na visão do Karl Marx, não há cooperação, há sempre exploração. Isso é muito discutível mesmo. Será que é assim mesmo? Será que na história da humanidade nunca houve cooperação, mas sempre houve exploração? Há de se pensar a respeito disso. Sendo assim, pessoal, extrapolei um pouquinho aqui os 10 minutos, mas em função da revisão. Espero que tenha sido suficiente. As dúvidas adicionais a gente conversa na aula ao vivo de sexta-feira. Um abração para vocês e até logo.